Gente, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e olha que dia lindo está hoje para mim e para você. Acordou um friozinho, 13 graus, ó, bem gostoso, aquele climazinho harmonioso, gostoso, preparado para um final de semana incrível. E eu tô aqui mais uma vez com você para trazer para você uma palavra de edificação para a sua vida. Nós estamos falando sobre relacionamentos familiares, estamos falando sobre relacionamento e família, já falamos tantas coisas importantes. Foram 2 semanas em um seminário completo, são 20 horas de ensino, 20 horas de ensino sobre relacionamentos familiares. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum, isso está melhor do que Netflix, com certeza. Então vale a pena maratonar, como disse a Iula Cardoso. Grande abraço para você, querida amiga, direto de Goiânia. Alô, Goiânia, no estado de Goiás, estádio aí, ó, nosso estado vizinho, estado irmão aí, né? Somos muito parecidos, nós os mineiros com os goianos aí, todo mundo bem conectado. Bom dia para você, Augusta Gomes. Bom dia, Patrícia Alves. Bom dia, Ayla. Um grande abraço para você. Bom dia. Bom dia, Micaela Gomes, um grande abraço para você. Bom dia, Dani Danina. Bom dia, Lucas Souza. Bom dia, Cates Passos. Bom dia, Paulo Ricardo. Um grande abraço para você. Michel, um grande abraço. Michael, um grande abraço para você também. Marlene Val, um grande abraço. Sofia Laura, um grande abraço para você. Aline Diniz, minha aluna do Reman Barreiro. Bom dia, Cantinho da Ju, Neide Rocha. Grande abraço para você, Neidinha. Sempre bom estarmos juntos. Patrícia, saudade de vocês, saudade de estar aí em Uberlândia. Alô, Uberlândia, comer aquela pamonha quentinha. Coisa boa, hein, Patrícia? Coisa boa, hein? Carlita Martins, ontem à noite eu fiz divulgação de você aí, Carlita, e não te vi por aí. A filha da Dona Nuvem, Carla Martins, que faz um trabalho incrível em pintura em telas a óleo. Bom, você entrega a sua fotografia dos seus filhos, da sua família, do seu casamento, e ela vai transformar isso em uma obra de arte incrível, maravilhosa. Vá, um grande abraço para você, Valzinha. Maria das Graças, um grande abraço para você, Gracinha. Zemira, alô, Mira, um grande abraço para você. Sara Silva, bom dia, Lucileia, bom dia, Cantinho da Ju, bom dia. Bom dia a você, Gisele Braga Giqueques, bom dia para você. Jânio de Oliveira, um grande abraço, Jânio, sempre juntos. Miriam Vidal, um grande abraço para você, direto de Sarzedo, aqui nas Minas Gerais. Cidades do Brasil inteiro acompanham ao vivo as nossas lives, que são exclusivas para você. Alô, Ale Alves, direto de Salvador, Bahia. Alô, Felícia Menta. Arthur Augusto, bom dia para você também. É sempre bom estarmos juntos e crescermos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Alô, Elis Flávio, do Wilda Machado de Ipatinga, manda um beijo pra você. É claro, bom dia pra você, Ipatinga. Bom dia, Vale do Aço. Bom dia, Patilana. Bom dia, Luana Rezen. Um grande abraço pra você, bom dia. Hugo Lopes, bom dia, meu irmão, que saudade de você. Atibaia ligadinho. Amanda Carvalho, bom dia, Amandinha. Augusta Gomes, Jéssica Santiago. Alô, Jéssica, minha filha. Bom dia pra você, minha aluna especial aí, ó. Todo mundo já conectado e na expectativa de receber uma boa palavra. Thalita, um grande abraço para você também. Lucileia Moraes. Gente, dedo no coraçãozinho, você já sabe, ó, vamos esquentar esse negócio aí, né? Bota o dedo no coração e dedo também no aviãozinho. Vamos fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, né? Como tem feito sempre comigo aí a Cristiane Lourenço e tantas pessoas que me acompanham e me ajudam todos os dias. Eliane Silva, bom dia para você, que a graça e a paz do Senhor Jesus invada a sua casa, o seu lar. Nós estamos falando, good morning, Cris Lourenço, né? Eu quero aprender a falar inglês com você, Crisinha, tô precisando, viu? Então, vamos lá, gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos falando durante toda essa semana e na semana passada nós falamos sobre relacionamentos familiares. Eu vou dizer uma coisa para você, as nossas lives estão incríveis, com um conteúdo exclusivo. Se eu fosse você, eu maratonava, igual você faz com as séries aí da Netflix e tantas outras, e assistia tudo de novo, porque eu vou dizer uma coisa, isso é um seminário completo sobre família. Nós ficamos há 20 horas de ensino sobre relacionamentos familiares. Augusta Gomes falando, gente, eu tô importante demais, falando direto de Dubai, querido, de Dubai, alô, Dubai,
Gente, bota alto aí que é para todo mundo ver o pastor Marcelo em Dubai. Meu Deus do céu. Gabriela Carvanês, seja bem-vinda. Cíntia Lopes, bem-vinda também. Todo mundo aí, bora lá, bora lá, bora lá. Let's go. Vamos lá. Como disse o Vitor da Mata aí, vamos embora. Vamos comigo. Denise Lopes, seja bem-vinda também. Selma, um grande abraço para você. Né? Minha amiga Gláucia, seja bem-vinda também. Isso aí, tamo junto. Estamos conectados aí. Marcos Neves, tamo junto. Gente, estamos falando sobre os relacionamentos familiares. Nós falamos sobre família como projeto de Deus, e de fato é. Né? A família, ela faz parte do plano original de Deus. A família é o núcleo, né? Relacional, é o núcleo social pensado, desenvolvido, criado por Deus para dar sequência ao seu propósito na criação do homem na terra. Sem família, o plano de Deus nunca teria saído da sua mente, da sua cabeça, do seu coração. Com a cooperação dos homens, então nós nos multiplicamos, nós crescemos e temos como obrigação, demonstrar, apresentar quem Deus é na terra. É claro que o pecado fez separação entre Deus e os homens e a coisa começou desde então a desencaminhar-se nos seus propósitos. Mas Jesus, Deus através de Jesus, rico em misericórdia como trouxe-nos de volta ao caminho por meio de Cristo, né? Nos arrancou de volta do império das trevas e nos colocou de volta no caminho, que é o reino do Filho do seu amor, né? Nos colocou de novo na vereda do justo para que cresçamos e por meio das nossas vidas na terra nós passamos a refletir a glória do nosso Deus. Veja, nós, os seres humanos, nós somos criados, preste bem atenção nisso que eu vou falar, que é algo muito importante. De tudo que você já aprendeu, preste bem atenção nisso que eu vou te falar, que isso vai mudar a tua vida. Eu quero falar pausadamente, de uma forma didática, porque se você conseguir pegar, entender a essência disso que eu vou falar, o resto vai ficar muito fácil para você. Aprenda pelo menos isso. Nós, os seres humanos, fomos criados de maneira a ser influenciados sempre por algo que nós consideramos superior. Eu vou falar novamente de forma pausada. Nós, os seres humanos, fomos criados de uma maneira ou de maneira tal que fôssemos influenciados por uma mente superior, ou uma mente, ou uma imagem, ou um ser que nós consideremos superior. A partir do momento que nós somos influenciados pela mente que nós consideramos superior, nós então refletimos a imagem daquele que nos influenciou. Essa é a ideia de Deus para a raça humana. Eu vou falar de novo e pausar. Nós somos criados para sermos influenciados por uma mente superior, ou por uma mente que nós julgamos ser superior. E aí nós somos influenciados por essa mente e transmitimos adiante a imagem daquele que nos influenciou. Agora veja, a ideia de Deus era que nós fôssemos influenciados pela mente dele. Nós temos hoje a mente de Cristo. Sendo influenciado pela mente de Deus, nós refletimos a imagem daquele que nos criou. O problema é que quando nós pecamos, nós nos desconectamos daquele que nos criou. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Mas o homem não ficou sem essa condição. Ele começou a buscar nas coisas externas algo que ele considerasse superior para que ele pudesse ser influenciado por ele e refletir essa imagem. Não é à toa que muitas pessoas ainda, eles buscam em artistas, eles buscam em pessoas famosas que julgam ser pessoas superiores, seres influenciadores, seres superiores, e eles recebem a influência dessas pessoas e eles então refletem a imagem daqueles que o influenciam. Sabe? Isso é algo muito sério. Se você julga que a coisa mais importante e superior na sua vida é dinheiro, por exemplo, você tende a ser influenciado por ele e refletir a ostentação. Se você julga que o prazer carnal do corpo, do sexo, é a coisa superior à sua vida, você é influenciado por isso e você então reflete sensualidade. Agora, a ideia de Deus era que você fosse influenciado pela mente dele, ou seja, pela sua palavra, e refletisse quem ele é. Então veja, tudo o que nós precisamos é entender o que é que está nos influenciando.
E a gente só vai perceber isso a partir da imagem que nós estamos refletindo. Você não vai entender quem está te influenciando olhando para a influência, vai olhar para o reflexo que você está emitindo. Se você é alguém agressivo, se você é alguém chato, se você é alguém insuportável, pode olhar que existe uma influência por trás disso, né? E aí é que entra a questão. Se você aprender isso na vida, tudo vai bem. Porque a ideia de Deus foi, olha, eu influencio Adão, Adão influencia os filhos, e os filhos influenciam o outro, e o filho influencia o outro, e cada um vai influenciando ao outro, de maneira que, né? De maneira que a gente vá refletindo a imagem daquele que nos criou. Então essa é a grande verdade. Nós somos criados para refletir a imagem de uma mente superior que nos influencia diretamente. Nós somos criados para sermos influenciados por uma mente superior e então refletirmos a imagem daquele que nos influencia, né? Então, dentro desse aspecto, o casamento é um reflexo de quem Deus é. O casamento é um reflexo da Trindade Divina. E a gente precisa encarar esse núcleo, né? Esse relacionamento humano como tal. Se você entrar num casamento como algo que é um contratozinho, uma coisa para você se dar bem, para poder tirar vantagem, para tirar prazer, por causa de dinheiro, por causa de sexo, por causa disso, por causa daquilo, você quebra a magnitude do poder que é liberado dentro de uma relação conjugal. Então você precisa entender que casamento, sendo influenciado diretamente por essa mente superior, que é a mente de Deus, que é a palavra, ela reflete a imagem de quem Deus é pela sua trindade. Então essa é a ideia divina para o casamento, né? Por isso que cada um deve entender o seu papel dentro desse contexto conjugal, tanto o macho quanto a fêmea, e então juntos, unidos, tornam-se a plenitude do que Deus chama de ser. Então a Bíblia diz que junta-se, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando homem e mulher se completam, se juntam, você tem a plenitude de algo. É interessante, porque hoje você vê muito os técnicos aí, né, em desenvolvimento humano, os coachings e por aí vai, e eles dizem assim, ó, que sozinho a sua mente não vai muito longe, que você precisa associar a sua mente a outra mente, né? É o que eles chamam de mastermind, né? Então, ou seja, quando você tem uma mente superior te influenciando, ou quando você tem duas mentes conectadas, elas potencializam. Uma mente, ela pensa, outra mente pensa, mas juntas elas tem um crescimento exponencial. Então, a unidade mental faz com que as pessoas realmente criem coisas que nem sequer elas mesmas acreditam. Isso é fundamental, quando existe conexão. Jesus disse, olha, tudo que dentre vós concordarem, tudo que dentre vós, dois dentre vós concordarem na terra será feito no céu. Veja, como é que eu posso concordar com alguém se não houver aceitação mental nisso, se não houver, né, essa conexão mental? Então veja, quando há um casamento, homem e mulher se conectam em todos os sentidos, e entra o sexo nisso. O sexo é esse catalisador que faz com que a intimidade se afine, ele atrai homem e mulher. O sexo, o desejo, ele faz isso, ele torna-se esse catalisador, porque homem e mulher são completamente diferentes, mas quando são catalisados pelo desejo, pelo prazer, pelo sexo ali, eles se atraem, então começam a se conectar mentalmente, se conectar emocionalmente, que é a mentalmente, fisicamente e espiritualmente em uma aliança. Então torna-se um casamento, e a Bíblia diz, tornando-se os dois uma só carne. Então ali existe um ser pleno. Quando há essa conexão plena, existe um ser pleno, e aí esses casais, eles enriquecem, eles crescem, eles prosperam, eles avançam, eles cumprem os seus propósitos existenciais de uma maneira ímpar, né? Quando existe essa conexão. Então veja, o casamento não pode ser realizado por fatores egoístas. Casamento não pode ser pensado para se dar bem só por um lado. Casamento não pode ser pensado para alguém se dar bem. Casamento é uma conexão divina para que haja uma troca mútua, para para dois seres se tornar um ser superior. Isso é incrível, isso é extraordinário. Agora, para isso você precisa estar sendo influenciado por uma mente superior. Se não houver a influência da mente superior, irmãos, para que você reflita no seu casamento a imagem perfeita da Trindade, você vai ter muitos danos. É por isso que o diabo, ele bate pesado sobre família. Ele bate pesado em casamento, porque ele sabe o poder
de uma família conectada no Espírito. Ele sabe o poder de duas mentes que estão ligadas uma à outra em matrimônio. Ele sabe, o diabo sabe, e ele não quer deixar barato, e ele não vai deixar você em paz enquanto ele não tentar destruir essa fonte de poder tão extraordinária que é o casamento. Então, preste bem atenção nisso. Se você está casado, se você tente se conectar com seu marido, com a sua esposa, tente se conectar de uma maneira a você tirar dessa relação o poder extraordinário de Deus para a expansão do reino, para a expansão da tua casa, para a expansão da tua vida, para a expansão dos teus filhos. É uma responsabilidade nossa receber essa influência dessa mente superior para que reflitamos então a imagem daquele que nos criou. Aleluia. Agora, uma vez que houve essa conexão, houve diretamente essa influência dessa mente superior e você agora está transmitindo, refletindo, você influencia diretamente os frutos dessa relação. Quando você está recebendo essa influência da palavra no seu casamento, você está conectado com seu parceiro, sua parceira, e você está refletindo a imagem dessa mente que te influencia, você vai afetar diretamente os primeiros frutos que estão à sua volta, que são os filhos. Então os filhos, os filhos são diretamente influenciados pela relação conjugal. Não é pelo que você fala, não é pela igreja, não é pela escola. Deixa eu te dizer, tudo que você tira do âmbito familiar, da relação com seus filhos e coloca a responsabilidade em outro, você está perdendo a oportunidade de demonstrá-los a verdade por meio da tua vida. Então, quando isso acontece, os filhos são os primeiros a serem impactados por essa relação, por esse poder. Mas, infelizmente, muitos ainda, eles se unem em matrimônio por motivações erradas, por motivos egoístas, né? Com objetivos escusos, muitas vezes de tirar vantagem, seja vantagens no corpo, seja vantagens no bolso, né? Seja medos, inseguranças e tantas outras coisas. Levam as pessoas a um casamento e aí, com o tempo, as máscaras vão caindo. E quando você percebe que não vai conseguir tirar a vantagem que você procurava, quando você percebe que os seus objetivos não são alcançados, então você agora começa a pensar em desistir do casamento. Ah, é porque eu não amo mais o meu marido. É porque eu não amo mais a minha esposa. Eu quero me separar. Eu quero me divorciar. Eu quero carta de divórcio. Eu quero separação. Eu não sou obrigado. Né? Aí a gente começa a querer buscar de todas as formas justificativas para desfazer algo que já começou errado, já começou tosco, já começou problemático, já começou por motivos errados, egoístas, presunçosos. Então, quando chega nesse momento, o que fazer? O divórcio é uma saída? Como Deus olha isso? Como Deus vê a separação? Como Deus vê o divórcio? Qual é o olhar de Deus sobre essas coisas? Quem se divorciou pode se casar de novo? E se casar está cometendo adultério? O que fazer? O que dizer de pessoas que se divorciaram? Podem servir ao ministério? Bom, são tantas perguntas, mas todas elas surgem todas de comportamentos mesquinhos, comportamentos egoístas, em momentos que nós precisávamos tomar decisões, escolhas pautadas na verdade da palavra. Então, hoje o meu objetivo é falar isso, é falar sobre divórcio. Nós vamos abrir a caixa do divórcio aqui hoje. Nós vamos abrir a caixa, nós vamos, de fato, abrir essa lata de minhoca aqui. E eu espero que você realmente seja tremendamente abençoado. Não vai dar tempo para falar tudo agora pela manhã, né? Eu espero que você tenha um pouco de paciência para comigo, entenda a luz da palavra, tenha
amor no coração para tudo quanto eu vou falar aqui, né? Eu não conheço a vida de ninguém que está aí do outro lado. Meu objetivo é levar a libertação à sua vida por meio da palavra de Cristo. Por meio da palavra de Cristo, levar a libertação para você. Meu objetivo não é te acusar, meu objetivo não é te denegrir, meu objetivo não é de forma nenhuma te causar dano algum, ao contrário. Meu objetivo procede de um amor puro e sincero, que visa uma vida livre de toda e qualquer condenação, né? Como Deus vê o divórcio. E aí eu gostaria de ler com você Mateus, capítulo de número 19. Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso 1, que é um texto, né, bem conhecido, de um diálogo de Jesus. E eu quero que você preste bastante atenção nesse texto, porque cada detalhe desse texto agora é fundamental para a nossa compreensão, né? Cada detalhe. No capítulo 19 de Mateus, versículo de número 1, a Bíblia narra o seguinte fato. Quando Jesus terminou de dizer tais coisas, ele então deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do Jordão. Então, Jesus encerrou uma conversa, Jesus encerrou um trabalho missionário, talvez, uma evangelização, e ele viajou para o outro lado. Então, ele chegou do outro lado. A Bíblia diz no versículo 2 que grandes multidões o seguiram, e ele, então, curou a todos os enfermos. Versículo 3 diz assim, então, alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Olha que texto interessante. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Essa frase ela é fundamental para a compreensão desse texto. O que está acontecendo aqui é que o diabo usando os religiosos. Pastor, o senhor não pode afirmar que é o diabo. Posso? A Bíblia diz que eles estavam tentando Jesus. E o tentador é o diabo. O tentador é o cão do inferno. O tentador é aquele que veio para roubar, matar e destruir. E em todo tempo ele tentou tirar Jesus do caminho porque sabia que Jesus traria salvação à humanidade. Então ele estava influenciando diretamente os religiosos, fariseus. Era isso que estava acontecendo aqui. Era o diabo tomando a boca dos religiosos aqui. E os religiosos chegaram para Jesus e disseram assim, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Só que eles não queriam saber a resposta. Eles queriam botar Jesus numa pegadinha, eles queriam pegar Jesus numa armadilha, eles queriam de alguma forma que Jesus se contradizesse a própria palavra de Deus. Eles queriam que Jesus pecasse. Veja, eles queriam pegar Jesus numa armadilha e eles disseram, vem cá, deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Veja, ele disse, pode o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Primeiro, eles não queriam a resposta. Eles não queriam saber o que Jesus pensava. Eles estavam armando para Jesus. E Jesus sabia disso. E a própria pergunta dele já é uma pergunta capciosa. Ele diz, pode o homem se divorciar por qualquer motivo? Veja, mesmo na lei, a qual eles sabiam que havia a possibilidade de o homem dar uma carta de repúdio, uma carta de divórcio à sua esposa, mesmo assim não seria por qualquer motivo. Não era por qualquer motivo. Existiam motivos que levavam o homem a divorciar-se da sua esposa. Mas não era por qualquer motivo. Então eles estão aqui querendo armar para Jesus. Ele disse, ei, vem cá, é verdade que o homem pode dar uma carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo? E Jesus certamente não iria cair nessa história fiada, nessa conversa. Então Jesus não responde a pergunta, ele faz uma nova pergunta. Isso é bem interessante, né? Alguém disse assim uma vez, você já percebeu como os judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta, né? Ou seja, veja, eles perguntaram a Jesus, vem cá, deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu, vocês não leram as escrituras? Veja, Jesus não dá a resposta, Jesus faz outra pergunta. Diz que alguém chegou para o judeu e disse assim, vem cá, cara, por que todas as vezes que a gente faz uma pergunta ao judeu, ele sempre responde com outra pergunta? E ele disse, e qual é o problema disso? Qual que é o problema, então? Então, para você ver que isso é uma realidade. Então, Jesus responde com outra pergunta. Ele diz, vocês não leram as escrituras?
Mas o que Jesus está... Veja. Jesus diz, vocês não leram as Escrituras? O que está por trás dessa frase? Vocês não leram as Escrituras. O que está por trás dessa frase é: a verdade está nas Escrituras sagradas, não na boca de homem algum. A verdade está nas Escrituras. É claro que o próprio Jesus era a expressão das Escrituras sagradas em vida, mas ele faz questão de dizer, deixa eu te dizer uma coisa, a verdade está nas Escrituras sagradas. Respondeu Jesus. E ele diz, elas registram que desde o princípio, ou que no princípio, e essa palavra princípio aqui é fundamental para você entender o contexto também. No princípio, o Criador fez homem e mulher e disse, por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e uniciar a sua mulher e os dois se tornarão um só. Uma vez que já são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Para aqui um pouco, vamos pensar mais um pouco. Então Jesus disse, você não sabe? A verdade está nas Escrituras sagradas. E as Escrituras dizem isso, que o Criador, não foi o palpiteiro, não foi os da esquerda, não foi os ativistas políticos, não foi os filósofos, não foi a ciência, não foi o achismo, não foi a religião, não foi os evangélicos, não foi os católicos, não foi os espíritas, não foi, foi o Criador. Ele nem colocou foi Deus, ele disse foi o Criador. Por quê? Porque ninguém melhor do que quem cria para saber como a coisa funciona. Quem pode dizer para um fabricante, para um criador, como o seu produto deveria funcionar melhor? Soberbo o resto. Se o criador disser assim, então deve funcionar assim, porque fui eu que criei, eu que sei como esse negócio funciona. Pega cada minúcia desse texto e você vai entender com precisão. Jesus disse, a verdade está na palavra. Você não leu, você não viu. O Criador do produto. Foi o Criador do produto que disse. Eu fiz homem, macho, eu fiz fêmea, mulher, para os dois se unir. E os dois juntos se tornam um só. Deve-se funcionar juntos. O homem não deve separar essa conexão. Ele não está dizendo que o homem não pode separar. Ele não está dizendo que o homem não pode, ele está dizendo que não deve. Não pode. Se a pessoa separar, não se separou. É claro que se separou. Se está separado, está separado. Mas Deus disse que não separa. Deus não disse que não separa, ele disse que não deve. Mas a vida é sua, você faz o que você quiser. A vida não é sua. Você faz o que você quiser. Se Deus te deu liberdade, você tem liberdade para juntar e para separar. Agora, juntar, maravilha. Se separar, dá problema. Veja, você vai lá e compra um aparelho celular. Ou melhor, vamos pensar em outra coisa celular não. Você compra um eletrodoméstico qualquer. Você compra uma enceradeira. Você comprou, é sua. Você pegou pra cá. Aí você abre a caixa e quando você vai ligar na tomada tem uma... tem uma etiqueta desse tamanho, a etiqueta colada no fio, dizendo, não ligue no 220, porque ela é 110. Você não deve ligar. Quem foi que disse? Foi o Criador. O Criador disse, não ligue. O Criador disse, deve-se funcionar no 110. O Criador disse, tem que funcionar no 110. Não ligue no 220. Mas você comprou
o trem lá. Aí eu te pergunto, por que o Criador diz que você não deve ligar no 220 e você está proibido de ligar? Está proibido? Responde para mim. Você está proibido de ligar em 220 o aparelho 110 que você comprou, que o fabricante disse que não deve ligar em 220. Você está proibido. Claro que não tá. Agora, se você ligar, vai queimar. Se você ligar, vai queimar, vai dar prejuízo. Se você queimar, se você ligar, vai queimar. Ou não vai? Vai. Da mesma forma, Jesus está dizendo aqui, ele disse, olha, você não lê as escrituras, você não lê o manual, você não lê a etiqueta. Respondeu Jesus. Elas registram que, lá no dia da criação, o Criador fez homem e mulher, tá lá, homem e mulher. E disse, porque são homem e mulher, o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Agora, uma vez que já não são dois e mais uma só carne, ninguém deve separar mais aquilo que Deus fez para viver junto. Está dizendo que não pode? Deus está dizendo que não pode ou está dizendo que não deve? Deus está dizendo que não pode ou está dizendo que não deve? Fala para mim aí. Obrigado, Ju. Obrigado, Ju. Não deve, não deve. Versículo 7. Eles responderam, devolveram outra pergunta para Jesus. Quando Jesus deu na lata, eles deram outra. Veja, eles disseram assim. Eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Pastor, isso é verdade? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Moisés mandou. E ele pergunta, então por que Moisés mandou na lei o homem poderia dar à esposa uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Olha a pergunta deles. Vamos seguir o nosso raciocínio aqui, tá bom? Vamos seguir o nosso raciocínio. Você comprou a bendita enceradeira, aspirador de pó. Pegou um aspirador de pó e aí tirou da caixa. Tinha uma etiqueta lá desse tamanho dizendo não pode ligar em 220, tem que ligar em 110. Ela é 110. Não ligue em 220. Você sabe, o fabricante foi que colocou. Tá certo? O fabricante colocou, ok? Você viaja pro interior. Vai pro interior da Bahia. E quando chega no interior da Bahia, você descobre que o negócio lá é 220. O negócio lá é 220. Tá? A energia. Eu te pergunto. A realidade de onde você morava é igual à realidade de onde você se mudou? Responde para mim, por favor. A realidade de onde você morava era a realidade de onde você se mudou? Me ajuda ligeirinho aí para a gente ter tempo. Calma, gente, calma, vocês estão agoniados demais, espera aí. Não, é diferente, a realidade é diferente. A cidade que eu morava tinha uma realidade, a cidade que eu... Aí eu te pergunto, a realidade mudou. Aí você vai chegar lá e vai usar igual? Não pode, se você usar igual vai dar errado. Aí você pega o aparelho e leva agora na assistência técnica. Você vai lá na assistência técnica e diz, olha, eu comprei esse aparelho lá em Belo Horizonte, lá era 110, mas eu me mudei para cá. E aqui é 220. Tem jeito de eu usar meu aparelho? Ele disse, olha, deixa eu te dizer, o certo seria você nascer de novo. O certo seria você comprar um outro novo.
O certo mesmo é comprar outro novo. Presta atenção. Você deveria comprar era outro novo. Mas eu não tenho como comprar agora. O que é que eu posso fazer? Posso dar um jeitinho aqui, mas não é o melhor não. É um jeitinho que vai dar problema. Eu vou mudar por causa da energia. Eu vou fazer uma adaptação aqui para 220. Mas não é o melhor não. Vou botar um transformador. Aí vai lá e bota o transformador. Mas eu te pergunto. Essa foi a vontade do fabricante? Essa foi a vontade do fabricante, do criador? Fala pra mim. O fabricante criou aquilo ali para funcionar em 220? Não. Não. Mas por causa do problema lá, da dureza da energia, teve que se aceitar uma adaptação. Mas essa não é a vontade do Criador. Vai se aceitar uma adaptação lá, por causa da necessidade do cara. Para não queimar, porque se não queima e vai pro inferno. Se queimar, vai pro inferno. Não é? Senão você vai botar o seu aparelho no inferno. Vai queimar, esturricar e vai pro inferno. Então faz uma adaptação. Por causa da mudança. Por causa da mudança. É feita uma adaptação. Agora, é essa a vontade do Criador? Não, não é. Nunca foi. Nunca foi a vontade. Agora, tomara Deus que você consiga voltar para Belo Horizonte com o seu aparelho. Porque aí o Criador vai te dar outro novo. O fabricante vai te dar outro novo. É isso que aconteceu quando nós aceitamos a Cristo. Então vamos ler agora, ele vai ver. Ó, ele diz: e perguntaram, então por que Moisés disse na lei, em outra condição, diferente da que foi criada originalmente, que não era lei, por que Moisés então na lei deu ao homem e disse que poderia dar à esposa uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Então Jesus respondeu, porque na lei Moisés permitiu apenas como uma concessão, pois o coração de vocês era duro. Por causa do pecado abriu-se uma concessão. Por causa da dureza do coração do homem. Não está dizendo do coração duro agora, está dizendo da dureza da lei. Na lei o homem não poderia receber a influência de Deus para refletir a imagem do seu Criador. Na lei o homem ficou impedido de receber a influência da mente superior de Deus para refletir no casamento. Na lei veio a dureza do coração. A lei endureceu o coração ao ponto do homem se tornar insensível à palavra. Não existe no casamento que se sustente sem palavra. Casamento não se sustenta sem a palavra, sem a influência da mente superior de Deus. Por causa disso, e um casamento sem a dureza, ou aliás, sem a influência dessa mente superior de Deus, um casamento sem a palavra vai gerar desgaste, vai gerar infidelidade, vai gerar morte, vai gerar agressão, vai gerar tudo quanto é desgraça. Aí para não queimar os dois no inferno, para não queimar, esturricar no 220, para não queimar o aparelho, pá! Ele diz, faça uma adaptação. Abra-se algumas concessões. Abre-se algumas concessões por causa da dureza do coração. Moisés permitiu o divórcio apenas como uma concessão, pois o coração de vocês é duro na lei, mas não era o propósito original, não. Nunca foi o propósito original. Deus nunca criou homem e mulher para se separar, não. Ao contrário, é a união entre um homem e uma mulher que potencializa a imagem de Deus.
Deus nunca criou para isso. E Jesus disse, eu lhe digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade ou adultério, em outras versões, e se casar com outra, cometerá adultério. Bom, eu quero parar aqui um pouco agora, porque a palavra aqui agora vai precisar de revelação. Ele disse, olha, é por isso que eu estou dizendo o seguinte, Deus não criou o homem para separar, houve uma concessão, e a concessão é específica. A única, isso na lei, tá? Ele está falando sobre a lei, presta bem atenção, não está falando nada de você aqui, está falando da lei. Da lei! Ele não está falando da lei, ele está respondendo. Ele não está te ensinando uma doutrina, ele está falando da lei. Ele disse, a única concessão é o adultério. Só que a palavra adultério ali, é a palavra porneia. Porneia. Que abrange muito mais do que o ato sexual. Vai muito além do ato sexual. Porneia é que dá origem à palavra pornografias. Pornografia. Pornografia. A palavra porneia é que dá origem à pornografia. Então veja. Jesus disse, a única concessão na lei para um divórcio deveria ser por causa da porneia. Por causa da pornografia, seja ela em qual âmbito for, seja ela em qual parâmetro for, seja o ato sexual, seja o profanar o leito, seja o abuso sexual, seja a pornografia eletrônica, que hoje é muito forte, seja em que ato for, ela, na lei, concede uma concessão de divórcio. Agora, para aqui um pouco. Tem gente pensando assim, bom, eu queria me divorciar, mas não posso. Não posso. Porque Deus só vai autorizar o divórcio se houver um adultério. Então eu vou adulterar, e aí eu me divorcio. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa concessão de divórcio não é para quem adultera, não. É uma concessão para quem, de fato, foi vítima da porneia. A concessão não é para quem comete porneia. A concessão é para quem foi vítima da porneia. E quem comete a porneia? A Bíblia diz que se não tomar cuidado vai para o inferno. Ele não vai não é ter o direito de casar, não. Ele vai para o inferno se ele continuar desse jeito. É claro que todo mundo tem o direito de se arrepender, de reconhecer o erro e voltar aos caminhos do Senhor. E o Senhor, que é rico em misericórdia, por meio de Jesus, que é propiciação pelos nossos pecados, eles agora nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, onde acharemos graça e misericórdia em situações oportunas. Jesus sabia que não seria fácil. Jesus sabia que depois de tanto tempo mergulhados no pecado, seria difícil controlar o desejo sexual. Jesus sabia, e ele tem misericórdia, e ele tem compaixão. Com isso eu quero deixar claro que nem todo mundo que adultera vai para o inferno. Com isso eu quero deixar claro também que se você adulterar, você não tem segurança nenhuma de que vai para o céu. Então traga isso para um equilíbrio, por favor. Traga isso para o bom senso, a maturidade. Então veja. Quando Jesus terminou de dizer isso, os discípulos agora já não foram mais os fariseus. Veja, Jesus trouxe uma resposta tão dura para eles. Eu vou dizer uma coisa, não é fácil você chegar para alguém e dizer assim, ó, não adianta, casou, vai ter que ficar casado pro resto da vida. Só se porventura o seu cônjuge usar de porneia para com você. Do contrário, vai ter que ficar ligado com ele pro resto da vida. Pro resto da vida, não tem conversa. Só que ele está falando com pessoas que viveram debaixo da lei. Ele está falando com pessoas que nunca viveram a graça de Deus. Ele está falando com pessoas que nunca experimentaram o que é o fruto do Espírito. Ele está falando para pessoas que nunca experimentaram a presença de Deus habitando neles. Ele está falando para pessoas que não nasceram de novo. Ele está falando para pessoas que não sabem o que é viver graciosamente, amparado pelo Espírito de Deus.
Então quem está no mundo diz assim, o quê? O quê? Casar e ter que engolir o sapo o resto da vida? Não, eu caso para ver se dá certo. Se não der certo, eu não quero casar, não. Então os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à mulher no casamento, é melhor nem casar, meu filho. Os discípulos deram um pulo. Disse, não. Se o negócio é desse jeito aí, não presta não. Casamento é ruim demais. E é mesmo. Casamento dá problema quando não se tem Deus, quando não se tem a palavra, quando não se trata de forma original. Pense no mundo, você chegar para alguém carnal não, natural no mundo. Diz assim, vai casar, ó, mas ó, aqui é casamento assim, vai casar e pode dar o que der, sangue na canela, o que for, você não pode se separar nunca mais. O cara diz, então, peraí, rapaz, peraí, então vamos pensar mais um pouquinho. Peraí. Ao contrário, as pessoas do mundo casam pensando assim, bom, vamos casar, se não der certo a gente separa. Né? No mundo já casa pensando em se separar. Graças a Deus que isso não tem na igreja, né? Graças a Deus que esse não é um comportamento de crente. Graças a Deus que os crentes não pensam assim. Eu vou casar, se não der certo eu me separo. Graças a Deus que você nunca pensou nisso. Aleluia. O discípulo disse, ei rapaz, se é assim, é melhor não casar não. E Jesus disse, rapaz, deixa eu dizer uma coisa, nem todos têm como aceitar esse ensino. Eu não estou falando isso aqui para todo mundo não. Jesus está dizendo para ele, presta atenção. Isso não é um ensino para vocês, não. Isso aqui é uma resposta para esses cabas safados aí. O que eu estou falando é em resposta para os cabas safados. Relaxa, depois vem um ensino melhor para vocês. Eu vou ler de novo para você ver, tá bom? Jesus diz assim, nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem ajuda de Deus. No mundo não tem como você entender isso não, meu filho. Relaxa. Você só vai entender depois que você nascer de novo, é o que Jesus está dizendo. A ajuda de Deus, a graça de Deus. Tá entendendo? Tô não, André, eu sou assim mesmo. É quando o assunto é brabo, eu fico pegado aqui, que é pro povo ficar esperto. Mas veja, ele está dizendo, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou falando para vocês hoje isso. Eu só estou trazendo a resposta para esses cabas safados que estão me perguntando aqui. Agora, quando vocês receberem a ajuda de Deus, quando vocês receberem a graça de Deus, quando vocês receberem o favor de Deus, quando vocês nascerem de novo, quando vocês forem nova criação em Cristo, quando vocês tiverem o Espírito Santo operando dentro de vocês, quando vocês tiverem de fato a manifestação de Deus na vida de vocês, aí vocês vão entender que tudo isso é possível, né? Isso não dá para se aceitar quando se está no mundo, sabe? Isso não dá para ser plausível quando você não tem Jesus, porque você não está recebendo a influência da mente superior que é Deus, a mente de Cristo. Mas quando você nasce de novo, quando você tem a mente de Cristo, quando você está sendo influenciado pelo próprio Deus, e aí você passa a refletir a imagem de Deus, não a imagem do mundo, não a imagem do pecado, então todas essas coisas se tornam possíveis. Possíveis. Está entendendo isso? Então, Jesus está falando aqui em uma condição específica. Condição específica. Agora veja, Jesus morre, ressuscita, né? Aparece aos discípulos, sopra sobre eles o Espírito, eles nascem de novo, Jesus passa 40 dias com eles, 40 dias, ensinando todas as coisas acerca do reino de Deus,
Não é assim? Depois Jesus sobe para o céu. Eles começam a igreja na terra. Começam a caminhar e espalhar Deus na terra pela influência de Cristo. O Espírito Santo agora é a mente de Cristo neles. Eles estão ensinando a paz, o amor, a justiça. Estão ali. E Jesus deu apenas um mandamento para eles. Jesus não falou mais sobre o divórcio. Jesus não falou mais sobre a porneia. Jesus não falou mais nada sobre isso. Mas Jesus deu um único mandamento. Que está em João capítulo 13, verso 34. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse foi o único mandamento. Amarmos uns aos outros. Agora veja. E se o amor acabar? Não acaba, porque ele que nos deu o amor. E o amor é a própria natureza de Deus em nós. O que ele está dizendo é: vivam na terra como Deus, suprindo as necessidades uns dos outros. Se você, dentro do seu casamento, age como se fosse Deus em relação ao seu cônjuge, ele nunca vai querer se separar de você. E se separar, você vai estar livre, porque você fez a sua parte. Porque Deus nos ama. Deus nos ama incondicionalmente e fez tudo por nós. Mas, se eu disser não quero Deus, ele também não vai deixar de ser Deus, não. Ele continua sendo Deus e ele é livre. Eu é que vou ficar no prejuízo. Então, quando ele diz amem uns aos outros, ele diz manifeste a natureza de Deus. Reflitam a imagem daquele que te influencia. Eu amei vocês. Veja, eu amei vocês. O que é isso? Influência. Eu estou manifestando a minha influência em vocês em amor, para que vocês manifestem aquilo que você recebeu em outro. Eu estou influenciando você para você refletir quem eu sou. É isso que Jesus está dizendo. Se você, depois que nasceu de novo, está sendo influenciado, recebeu o amor de Deus, você vai refletir quem Jesus é no seu casamento, nas suas relações. Agora, se você fizer isso e a pessoa não quer, o problema é dela e não seu. Aí o problema é dela e não seu. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver isso aqui. Então, o único mandamento para a nova aliança que Jesus traz é: amai-vos uns aos outros. O que é amplo. Amar uns aos outros não é um mandamento simples. Ele abrange todos os aspectos que a lei tentava na força, ele faz pelo Espírito. Veja, quando nós tentávamos na carne, pela carne, cumprir os preceitos da lei e não conseguíamos, vem Deus na graça e derrama dentro de nós o seu Espírito. E agora nós temos a natureza de Deus. E aí tudo que eu preciso agora é deixar que essa natureza seja refletida nas minhas ações. Quando eu reflito a natureza de Deus nas minhas ações, todos os aspectos que antes eu não conseguia na carne, eu consigo fazer andando em espírito. Amar não é sentir. Amar não é desejar. Amar é manifestar Deus. Deus é amor. Amar é manifestar Deus. É quando você trata o outro como se Deus estivesse tratando. Por isso Jesus diz, tudo se resume em um só: amar. Ou seja, tudo se resume em uma coisa só: ande como se fosse Deus na terra. E aí acabou-se o assunto. Acabou-se o assunto. Agora, veja. Raciocina comigo. Se amar é refletir quem Deus é na terra, é ser quem Deus é. Quando eu traio Deus, porque é bem possível, e eu já o fiz, e você também certamente. Quando eu traio Deus, quando eu sou infiel com Deus, quando você e eu somos infiéis com Deus, ele pede carta de divórcio? Ou ele nos perdoa? Responde para mim, por favor.
Quando eu sou infiel com Deus, Deus pede uma carta de divórcio ou ele me perdoa? Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Mas na lei, a Bíblia diz, se te ofender e for infiel, ao invés de perdoar, você pede carta de divórcio. Mas na lei, ele diz assim, se te ofender, se for infiel, porque você não tem como andar em amor, porque você não tem como refletir a natureza de Deus, então divorcie-se, para que não haja algo pior. Mas uma vez você está na nova aliança, na graça, e você tem como refletir o amor de Deus, há grandes possibilidades de você restaurar o seu casamento. Grande, né? E aí, você tem que partir da seguinte concepção. Eu estou te falando porque eu já vi isso na prática, tá? Já vi isso na prática. Você foi vítima de infidelidade, ok? E aí você fica mal. E eu te pergunto, você foi vítima de infelicidade e você está mal. Quem foi que errou? Foi você ou foi o infiel? Responde para mim. Quem foi o infiel? Foi você ou foi o infiel? Quem é que está errado? É você ou o infiel? Responde para mim. O infiel. Então o problema não é seu, o problema é dele. Pare de se martirizar por um problema que não é seu, né? Porque o diabo vai trazer culpa para você, vai trazer peso para você, vai trazer condenação para você, mas o problema não é seu, o problema é dele ou dela. O problema não é seu. O problema é seu. Deixa eu te dizer, quando nós erramos para com Deus, quando nós erramos e somos infiéis com Deus, Deus deixa de ser quem ele é? Não, Deus continua sendo quem ele é e continua tocando seu relacionamento. Agora, o infiel é que vai sofrer o dano. Então não é para você sofrer, quem deve sofrer é quem cometeu o ato. Mas pastor, a gente sofre demais. Sofre porque são emocionais demais. Sofre porque vive muito nos sentimentos e não pela fé. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é simples, não. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Eu não estou dizendo para você que é fácil você superar uma traição, superar uma infidelidade. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Agora veja, se você acha que é difícil superar uma infidelidade, imagina para Deus olhar para sua cara depois do seu pecado. Pensa nisso. Faça-se com você ou faça-se em relação a você do jeito que você faz com os outros, para você ver. Né? Pensa nisso, né? Se você acha de fato que você não pode superar uma traição, pense a cara que Deus olha para você quando você comete o seu pecado. Hã? Então Jesus estava respondendo à provocação dos fariseus. Descreveu então a condição do homem sem Cristo, vivendo debaixo da maldição da lei. Onde está então a verdade? A gente deve agora mergulhar na nova aliança em Cristo, a partir do mandamento de Jesus, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e mergulhando nas escrituras, no que Paulo escreveu, no que Pedro escreveu, no que Tiago escreveu, no que todos os homens, no que João escreveu, né? Como base doutrinária da nova aliança em Cristo. Você não está mais preso à antiga aliança, você não está mais na dureza da lei do coração, que não possa ser influenciado por uma mente superior. Você não está agarrado mais na condição que Moisés trouxe como concessão. Você hoje é amparado pela graça de Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis
uns aos outros, como eu vos amei. Amar é manifestar quem Deus é. Essa é que é a verdadeira. Agora, infelizmente, a infidelidade conjugal ainda é a grande questão do divórcio em todo mundo. E aí à noite nós vamos falar sobre isso, tá bom? Hoje às 23 horas nós vamos continuar com esse tema. É uma pena que o pessoal de noite está desistindo rápido demais, né? Tá dormindo cedo ou assistindo alguma coisa aí que está concorrendo com as minhas lives, não é possível, né? Ontem nós tivemos pouco mais de 70 pessoas nos acompanhando ao vivo. Ou as pessoas estão com sono, estão dormindo ou estão assistindo outras coisas, né? Vai saber, né? Bom, enfim, nós chegamos no final de mais uma live e eu quero convidar você de forma bem especial para me acompanhar amanhã cedo, onde nós teremos a nossa live show às 11 horas da manhã, aqui comigo, no meu canal, uma live especial para você, com desafios, com música, enquete, palavras, sorteios de prêmios e muito mais. Se eu fosse, eu não pedia de jeito nenhum e convidava todo mundo, né? Amanhã nós vamos ter muito sorteio de prêmio, muito mesmo, com muitos patrocinadores e tem sido uma bênção. Se você quer participar também da nossa live show, sendo um patrocinador, né? Participando dos sorteios aí, fique ligado, ou então me procure na minha biografia aí tem um link, clica lá, vai abrir uma caixinha, você clica lá, live show, você vai cair num grupo de WhatsApp, e aí você vai dizer o que você quer, né? Ah, eu trabalho com isso, eu queria divulgar o meu produto, né? Vai ser bem legal também, e aí eu posso te ajudar. Essa semana nós já estamos com os nossos patrocinadores fechados. Eu tenho um patrocinador que é constante e tenho vários outros que vão fazer sorteios e todas essas coisas, tá bom? Então, ó, fica ligado comigo, não perde de jeito nenhum, por favor. Amanhã, às 11 horas da manhã, você tem um encontro marcado comigo com a live show, eu e Pedro Carvalho. Vamos fazer aqui realmente uma festa com você, com muita música, diversão, alegria, bom humor, principalmente, né, levando até você dicas importantes, comentários, vai ser bem legal, entrevistas, bom, enfim, vamos fazer muita coisa junto e eu quero contar com a sua participação. É amanhã, às 11 horas da manhã, não perde de jeito nenhum, tá bom? Beijo no coração e até lá, fiquem na paz.